vamos falar sobre vacinação. Será que somente criança que deve vacinar? Como é que funciona a vacinação dos adultos, dos adolescentes, dos idosos? Quais são os tipos de vacina que nós temos? Realmente as vacinas têm efeitos colaterais severos, né? Nós vamos aqui hoje desmistificar várias falácias, vamos dizer assim, em relação à vacina. E vocês vão ver que as vacinas são extremamente seguras, né? Extremamente seguras, que realmente evitam muitas doenças. Tem vacinas que erradicaram doenças como, por exemplo, a varíola, né? Varíola que tanto mal fez, foi praticamente erradicada. Praticamente não, a varíola foi erradicada. O sarampo foi praticamente erradicado, mas voltou agora com essas questões aí da Venezuela, né? Que veio pessoas trazendo o vírus aqui para o norte do nosso país, mas praticamente se erradicou o sarampo. Nós tínhamos muito mais sarampo. O HPV, a importância de se fazer a vacina de HPV que tem na rede pública, evitando o câncer de colo de útero, o câncer de pênis. Então nós temos a vacina HPV disponível para as meninas a partir de 9 anos e para os meninos a partir de 11 anos, né? As vacinas têm evoluído muito em termos de segurança, de combinação de vacinas. Existe problema mesmo dar o paracetamol para crianças que são vacinadas? É certo fazer o uso de analgésicos, principalmente paracetamol, antes de qualquer vacina? O que acontece quando toma-se a penta, né, que é a tríplice, né, a difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite, que é a penta, vocês conhecem, que faz com 2, 4 e 6 meses. Será que existe algum problema em se tomar o paracetamol, por exemplo, né? Tantas coisas. Vamos falar sobre a vacina de meningite, qual o tipo que tem na rede pública, as vacinas de meningite, vacinas do vírus, né, que previne aí contra a influenza, que é o vírus. Enfim, um assunto muito interessante, porque a questão de vacinação, ela muda muito conceitualmente com os estudos que vêm sendo realizados, né? Então, hoje nós vamos deixar vocês por dentro da questão de vacinação, e muitas dúvidas e mitos nós vamos também, os mitos vamos desfazer e as dúvidas com certeza nós vamos tirar. Por isso convido vocês a continuarem conosco. Nós vamos para um intervalo rápido e já volto aqui com a infectologista responsável pelo serviço de vacinação, de DST/AIDS, a médica responsável, que é a doutora Lívia Vitali, que vai explicar tudo sobre vacina. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Já de início quero agradecer a audiência do programa. Hoje recebendo sinal da TV Poços em 27 municípios, né? Que recebe aí o nosso carinho, as informações, né? Nós fazemos com muito carinho. Eu e meus colegas que aqui vêm com tão boa vontade informar, né, dos diversos assuntos. Tenho hoje o prazer de receber aqui, até faz muito tempo que a Lívia não vem, mas já foi em muitos programas, uma grande médica, infectologista, responsável aqui pelo serviço DST/AIDS da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, a médica responsável. E hoje nós escolhemos, como vocês viram, nós vamos falar sobre vacinação, tirar todas as dúvidas aqui com a doutora Lívia, que é a expert, né, nesse assunto de vacinas. Minha querida Lívia, muito obrigada, viu, pela sua presença mais uma vez, agora de cabelo curtinho, né, Lívia? Eu que agradeço o convite. Lívia, escolhemos esse assunto hoje de vacinas porque realmente tem muitas dúvidas, né, e tem muitos folclores, inclusive, em relação à vacina, né? Afinal de contas, o que é vacina? O que é uma vacina e quais os tipos de vacina? Quando você fala essa vacina, por exemplo, de vírus vivo, de vírus... Como é que é essa? Só para as pessoas entenderem. A
vacina, o termo técnico, ela é um imunobiológico. O que é isso? É uma substância que você injeta ou por via intramuscular ou por via oral, né, no paciente, e isso vai induzir a produção de anticorpos. O que é isso? Vai induzir uma proteção contra diversas doenças, né? Então a vacina, eu falo que assim, a vacina, quantas vidas foram salvas, né, com as vacinas, e a gente vê que nos últimos anos existem cada vez mais vacinas, né, mais pesquisas e mais vacinas saindo aí, e isso é de fundamental importância. Quantas doenças já foram controladas por exemplo, sarampo, vacinas? Que agora a gente começou a ter de novo, né? O sarampo não, desculpa, eu queria falar da varíola. Da varíola, isso. A varíola sarampo foi ainda erradicada. Infelizmente, né? O sarampo quase erradicamos. Quase. A gente não tinha casos de sarampo do Brasil mesmo, né? Que a gente chama de autóctone já há vários anos. A gente tinha alguns casos importados, mas pessoas que vinham de outros países. Certo. E agora com aquela crise de refugiados que tá lá, né? Na região norte, na região de Roraima. O sarampo foi estão importando o sarampo. Isso. Só que aí a falha foi dos dois países, né? Sim. Da Venezuela, que não vacinou a população, e do Brasil, que não estava com uma cobertura vacinal adequada. Porque se estivesse com uma cobertura vacinal adequada, a epidemia ficaria restrita aos refugiados, né? Certo. E o que a gente está vendo é que brasileiro também está tendo a doença. Então era uma doença que estava sob controle e que aí uma bobeadinha a gente vê que o vírus entrou no país novamente. Já entrou novamente. Isso. E então a vacina, vocês veem, por exemplo, a poliomielite. Quantas pessoas hoje têm problemas, né? De locomoção, né? De paraplegia, hemiplegia, tetraplegia. Problema sério, né? As pessoas ficavam mesmo, a gente ainda vê, né? Essas pessoas, a gente ainda vê. Que deixaram de tomar a vacina Sabin. Porque na época eu acho que ainda não existia, né? Você vê essa população mais velha, não existia a vacina Sabin. Eu acho que o Albert Sabin merecia merecia mais do que gratidão, né? Sim. Todas as honrarias, né? Porque é uma doença que, tanto dano, né? Além de trazer danos físicos, a pessoa tem muita dor, né? Dificuldade de locomoção e muitas vezes até evoluía pra morte. Sendo que podia ser evitado com umas gotinhas, né? Gotinhas. E tá voltando a poliomielite, não no Brasil, né? No Brasil a gente já tem muitos anos que a doença não circula no país, mas com essas guerras que estão tendo, né? No Oriente Médio, o vírus voltou a circular ali na região da Síria, Iraque, Afeganistão. Então, assim, a gente vê... Esses vírus, eles são estranhos, eles são muito espertos, né? Eles ficam bem quietinhos, na primeira oportunidade eles vêm. Agora, o tipo de vacina que nós temos a vacina de vírus vivo, né? De vírus vivo, de vírus morto, né? Que é o vírus inativado, e temos vacinas contra as bactérias, né? Também. Então a gente tem vários tipos de vacinas, depende qual que é a doença que você quer proteger. Tá. Agora, se uma coisa, Lívia, que a gente tem observado é que as pessoas muitas vezes estão com medo de vacina. Tem um grupo agora, né, no Facebook, a gente vê as pessoas falando das vacinas, que até me falaram que a vacinação de gripe seria como uma teoria da conspiração, assim, né? Terrorismo. Terrorismo. Claro, esses áudios que estão correndo no WhatsApp de vacina de gripe, de epidemia... de morte. A gente viu que teve um aumento do número de casos em Goiás esse ano, mas não é nada disso que está sendo falado, né, nesses grupos. O WhatsApp é um perigo para disseminar, né, essas informações falsas. As pessoas ficam em pânico, né? Então, assim, é importante a vacinação? É muito importante. A vacina salva vidas, mas você tem que estar bem informado, não entrar nessa onda aí de pânico, de terrorismo, que você vai se assustar. É complicado, né? Veja bem, essa questão da vacina da gripe, que eu até quero que você fale um pouquinho mais dela daqui a pouco. As pessoas têm as faixas etárias, têm os protocolos do Ministério da Saúde para se seguir até 5 anos, idosos, doenças, cardiopatias, enfim, tem as indicações. Quando surge um boato desse, todo mundo quer vacinar. Então, vai chegar na Secretaria de Saúde, por exemplo, eu quero vacinar, porque se morrer, se acontecer, vai ter problema. Gera um pânico, né? Isso aí é muito grave, gente, é muito grave. Nós já vivemos uma situação tão complicada, sabe, de estresse no dia a dia, ainda as pessoas têm
sabe, o prazer de ir pro WhatsApp e soltar esses tipos de coisa. É muito triste. Né? É verdade. Bom, Lívia, as vacinas são seguras? Extremamente seguras. Todas elas? Todas. Porque assim, para uma vacina, para ela sair no mercado, né, ou para uma instituição governamental produzir, como o laboratório que produz a vacina de gripe, né, para o Brasil, as vacinas já passaram por várias fases de testes, né? Primeiro são os testes em animais, em modelos, né, animais, depois passam para modelos humanos. Então, assim, as vacinas, elas são extremamente seguras. Claro que, como qualquer outro medicamento, ela pode ter os seus efeitos adversos, né? A gente pode ter efeitos adversos. Alguma reação. Sim. Só que se você colocar na balança o risco e o benefício, gente, o benefício de vacinar é extremamente superior ao benefício de não vacinar. Você pega, por exemplo, a vacina do HPV. A gente sabe que o HPV, ele é responsável por 99% dos cânceres de colo de útero. E tem uma vacina e câncer de pênis também. Também, né? Câncer anal também, né? Certo. Câncer de laringe também, porque sexo oral. Sim. Né? E é uma vacina que ela é gratuita na rede pública, é uma vacina cara. A mesma vacina que tem na rede pública, é a mesma vacina que a gente tem em clínica privada. E a cobertura vacinal é baixa. Né? Por quê? Porque pega uma faixa etária que é um pouco mais complicadinha, que é o começo da adolescência, adolescente, esse povinho é mais complicado de vacinar, né? E quando começou essa vacinação, nós tivemos alguns efeitos colaterais. Por exemplo, do HPV. Do HPV. Você lembra? Foi numa escola no interior de São Paulo. As meninas, elas desmaiaram. E aí uma desmaiou, a outra desmaiou, e comprovou-se que eram efeitos psicológicos, que a gente chama, que era muito comum nessa faixa etária, né? Psicossomatização. Exatamente. Não teve nada neurológico. Essas meninas, elas foram internadas, foi feita tomografia, foi feito líquor, foi feita uma exaustiva pesquisa e não se comprovou que foi da vacina. Que foi da vacina. Que provavelmente foi esse componente, né? E que aí, assim, nessa idade, uma passa mal, a outra vê a outra passando mal, que foi, essa vacina começou sendo feita nas Então nas não escolas. foi um efeito direto, foi um efeito, uma somatização. Exatamente. Que é muito comum nessa faixa etária, né, Lívia? E isso ficou, né? Marcou. Então, marcou. Então, eu acho que juntou isso e também que é uma vacina, assim, que é uma doença sexualmente transmissível. Aí começa a vacinar com 9 anos. Aí os pais falam, mas peraí, minha filha com 9 anos, eu já vou vacinar para uma doença sexualmente transmissível? Mas o ideal é vacinar antes do início da vida sexual. Infelizmente, a vida sexual está começando muito cedo. Vai acontecer um dia ou outro, né? Infelizmente, está começando cedo. Em muitos... E é muito melhor essa criança, essa adolescente já está protegida. E né? hoje vacina os meninos também, Sim, né? acho que de uns 2 anos pra cá ela entrou na rede pública. E aí os meninos a partir de 11 anos, né, também têm o direito à vacina. A cobertura dos meninos ainda tá pior do que nas meninas. Tá. Não tá conseguindo atingir a cobertura esperada. Porque não estão buscando. Não estão buscando, a vacina está disponível na rede pública. Vamos aproveitar esse programa, Lívia, fazer um apelo, gente. Olha, o câncer, como a doutora Lívia falou, realmente o câncer de colo de útero, 90%, acho que é mais, viu, Lívia? Acho 99%. Quase, vamos dizer, 100%. quase 100% é causado pelo HPV. E depois que adquire uma vez, não adianta vacinar mais. Não é verdade? Não adianta, aí não vai. Então, por isso que está se fazendo mais cedo. Está se abrindo o guarda-chuva bem cedo. E está certo, qual que é o problema? Não significa que vai tomar vacina, seja menino ou seja menina, principalmente a menina, que é uma preocupação maior, que ela vai começar a ter relacionamento. Mas se acontecer com 12, 13, 14 anos, está protegido, né? A vacina, ela ainda tem uma eficácia para quem já teve, porque ela protege contra outros subtipos. A gente tem disponível na rede pública a tetravalente, né? Tá. E tá para ser lançada no final do ano uma nonavalente. Quantas cepas tem o HPV? São inúmeros, mas que são causadores, né? Os mais, são poucos. Então, por exemplo, os oncogênicos, né? Que a gente fala, os que podem causar. São cerca de 4 a 6 subtipos, né? Aí tem os outros subtipos que podem causar as verrugas, né? Genitais. Sim. Então, que não significa que vai
que vai ter ou não, né? Vai ter ou não. Isso aí vai depender da defesa do organismo de cada pessoa. O contato é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, o HPV. Né? Então, a maioria da população já teve contato com o vírus. Né? Só que uma parte vai desenvolver a doença e outra parte vai ficar assintomática, mas pode estar transmitindo. Né? Então, a importância da vacinação para interromper esse ciclo. Esse ciclo. É importante. Agora, o que você me fala? Eu particularmente como pediatra tenho orgulho do nosso Programa Nacional de Vacinação. É um orgulho do Brasil. O Brasil acho que é um pioneiro nessa questão de vacinação. Realmente nós temos muitos problemas, mas essa questão de vacina, não sei se você concorda comigo, Lívia. Concordo que assim, em termos de saúde pública, o Brasil contempla as principais vacinas, as mais importantes, e assim, eu acho que da América Latina, eu acho que é o programa, o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunizações mais avançado. Então, assim, às vezes eu vou dar curso de gestante, apresento as outras, né, porque a gente sabe que na rede privada, às vezes muda um pouco, né, o número de doses, ou tem vacinas que estão contempladas na rede pública, na rede privada, mas não estão na rede pública. Mas são poucas, não são não? São, você mas que trabalha com vacina, né, as meningites mais atuais, a meningite B e a CWY, né, na rede pública é só a meningite meningocócica do tipo C. Na rede privada a gente tem uma mais completa, que é a CWY. E temos a meningite B, que foi a última vacina a ser lançada, né, no mercado, foi a meningite B. Mas, se você for ver os casos de meningite meningocócica na região sudeste, o subtipo predominante é o subtipo C, que tem na rede pública. Então eu falo para os pais, não se angustiem, se não puderem dar, o esquema da rede pública, ele está contemplando. Você vê que agora aumentou o número de doses da varicela. Antes era uma dose só, né? A varicela é a catapora. Isso. Então, antes era uma dose só, agora não. Agora você, na rede pública, eles já estão agendando o reforço da varicela para 4 anos, né? E as coisas vão evoluindo. E vacina, a gente acha que é fácil, mas não é. Vacina sempre tem um detalhezinho, as coisas vão mudando. Tem vacina que às vezes você não pode fazer no mesmo... Ou você faz no mesmo dia, ou tem que ser com 30 dias de intervalo. Eu ia te perguntar essa questão, porque muitas mães... Cria isso é uma confusão. Coisa importantíssima. Eu tomei uma vacina, agora segunda-feira vai tomar outra. Não pode, né, Lívia? Se for de vírus vivo, ou... Exemplo. Quais são as vacinas de vírus vivo? Dá um exemplo, né? as pessoas entenderem. Que são a vacina de febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, a de catapora. Rotavírus e a poliogotinha são também vacinas de vírus, mas não entram nesse esquema. Então é sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela e catapora. E a febre amarela. Ou você faz no mesmo dia essas vacinas todas. A da febre amarela ainda tem um detalhezinho a mais. Se a criança for menor de 2 anos, não recomenda na primeira vacinação. Agora é uma dose só mesmo, né? Mas antigamente era mais que uma. Não se recomenda fazer sarampo, cachumba e rubéola junto com febre amarela. Faz só a febre amarela e aí agenda para de 30 a 60 dias a sarampo, cachumba e rubéola. Mas sarampo, cachumba e rubéola e a catapora, você ou faz no mesmo dia, ou... Porque agora a gente tem a tetra, né? Que são as 4 vacinas numa picadinha só. Mas quando a tetra não tá disponível, você faz uma picadinha em cada bracinho. Então, ou você faz no mesmo dia, ou... com 30 dias de diferença. Agora, por exemplo, se for vacina de bactéria, aí muita gente me pergunta, mas eu não posso fazer a vacina de pneumonia? Pode, aí a vacina de pneumonia você pode fazer no mesmo dia, um dia depois, uma semana depois, porque aí é a vacina de bactéria. E as vacinas de vírus, né, inativados, também não entram nessa conta. Então, por exemplo, a vacina de hepatite A não entra, a vacina de gripe não entra. Hepatite B. Né? Hepatite B também não entra, o HPV também não entra. Então, muitas vezes, as mães escutam isso, ou mesmo às vezes a gente ainda vê lá né, algumas orientações por parte, né, do pessoal que aplica a vacina nos postos de saúde, algumas informações às vezes assim, né, meio que desencontradas. Então é só vacina de vírus vivo. Se for de bactéria ou de vírus inativado, isso não entra nessa regrinha. Então só para repetir, a vacina de sarampo, cachumba, rubéola, catapora, que é a varicela, que e febre amarela. Que hoje é a tetra, né? Isso. E a febre amarela. Isso. E assim, gente, é sempre se orientar, né? As pessoas lá do sistema estão capacitadas para fazer essa orientação, né, Lívia? Você capacita todas elas, as pessoas,
Porque é importante, olha, mas pode, não pode. E existe uma coisa interessante, eu estava aqui lembrando, a mãe fala assim, falaram que eu não posso dar paracetamol. Ah, então, esse é outro mito. Não posso dar paracetamol se meu filho tomar vacina. Vai tirar o efeito da vacina. Vai tirar o efeito da vacina. Então, o que acontece com o paracetamol? Tem uma recomendação do fabricante da vacina da pneumo 10, da pneumocócica 10, que é o que é feito na rede pública. Que não é pra dar paracetamol. Não é Prevenar, né? Não, a Prevenar é pneumócito. É a 23. É da GSK. Não, a pneumo 10 que nós temos na rede pública é da GSK. A Prevenar 13, que é que a gente faz 13, mais em clínica privada, essa não tem problema nenhum. Tá. Mas essa não tem no sistema. Mas a pneumócito. Essa pode. 10. Aí o fabricante, na bula da vacina, fala que em alguns estudos houve interferência na eficácia da vacina quando você faz o paracetamol. Mas assim, aí levaram isso para todas as vacinas. Não, é só da pneumonia. E se a criança fizer febre, você está sim autorizado a liberar o paracetamol mesmo depois dessa vacina. O que acontecia antes é que a gente já fazia o paracetamol antes da vacina, exatamente, né? A gente já orientava. A gente já orientava. Então hoje a gente não faz essa orientação de rotina, né? A gente espera a criança apresentar, porque pode ser que muitas vezes a criança não vai apresentar reação nenhuma. E aí, se a criança apresentar irritabilidade, se apresentar febre, aí sim a gente faz o paracetamol, né? Tá. Ou a dipirona, ou antitérmica que o pediatra tiver acostumado. Agora, a gente tinha essa Tinha. essa Mas até conduta. hoje, viu, Lívia? Hoje mesmo eu estava conversando com a mamãe. Posso dar antes o remedinho? Da meningite B eu recomendo, porque a vacina da meningite B ela é muito reatogênica, é uma das mais reatogênicas. Que não tem no sistema. Não tem na rede pública. E aí é uma vacina que ela, nossa, pode dar febre, pode dar dor local. Então, assim, eu recomendo em alguns casos. Pra prevenir, vamos dizer. Isso, porque principalmente quando a criança fez reação na primeira dose. Mas nas vacinas de rotina na rede pública, nenhuma precisa fazer o antitérmico antes. E se a criança apresentar a reação, aí sim você pode estar fazendo. Aí você medica. Isso. Tá ok. Lívia, nós vamos ter que ir pro intervalinho, tá? Rapidinho. E voltamos aqui. Hoje eu nem vou falar muito com vocês, porque o assunto é amplo demais da conta. Eu só quero lembrá-los do programa domingo, 19h30, pela TV Poços, representação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã. Pensa que não está tendo audiência, 6 horas da manhã, muita gente assistindo Saúde Celular, 6 horas da manhã. E pelo canal do YouTube, né? Doutora Regina Cioff, vocês vão ter lá todo o programa. Esse programa, por exemplo, de vacina aqui, eu acho assim, que vocês devem assistir várias vezes, porque realmente é muito importante as informações que a doutora Lívia está passando aqui, principalmente para as mamães, né? Que são preocupadíssimas e ela vai estar esclarecendo tudo aqui. Não saia daí que a gente volta em um minutinho. Estamos aqui de volta, né, com o programa Saúde Celular, falando de vacinas, né? Quantas informações importantes a doutora Lívia já passou aqui. Quem perdeu aí o começo do programa, assista aí pelo YouTube ou a reapresentação. Lívia, então quer dizer que nós agora temos a tetra, que é cachumba, sarampo, rubéola e varicela. A tetra viral. A tetra viral, certo? Agora, nós temos a tríplice, que hoje nós falamos mais em penta, né? Quais são essas vacinas? Sim. Penta. Então, a penta é a sarampo, a difteria, tétano, a coqueluche, e do posto de saúde, ela entra a hepatite B. Mais a hemófilos, né? Que tem diferença, então, assim... A tua cabeça... porque a penta que a gente tem em clínica privada é outra. Tá. Então, essa é difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, que é contra uma bactéria, né? Que causa muitas doenças. Nossa! Pneumonia, meningite por hoje hemófilos. A gente não vê mais, né? Quantas meningites por hemófilos eu vi na minha vida? Graças a Deus a gente não vê mais. Então, uma vacina abençoada. E a hepatite B. E aí a polio não entra nessa penta. A polio é feita uma outra picada
Antigamente a gente fazia gotinha a partir de 2 anos. Aí o Brasil já deu um passo à frente. Por quê? Porque a gente sabe que quanto menor a criança, mais risco de pólio vacinal a gente tem. E a vacina da gotinha era de vacina de vírus vivo, atenuado, mas era vírus vivo. E aí, então, agora, nessas primeiras doses, com 2, 4 e 6 meses, é a Salk, que é a pólio inativada, que é injetável. Por isso que o bebê toma 3 picadinhas com 2 meses, né? Ele toma penta, tadinho. É uma judiação. Ele toma Nenê sai que nem uma peneirinha. E tudo na perninha, né? E é importante ser na perninha, porque criança, a parte muscular melhora, assim, para absorção de vacina, até 2 anos é na perna. Aí só depois de 2 anos que a gente vai fazer vacina intramuscular no deltoide, né? Isso por conta de absorção melhor das vacinas. Então, com 2 meses é feita essa penta, aí são 3 picadas dessa penta, que são 5 vacinas, já é um avanço, né? Você imagina, 5 vacinas numa picadinha só, já melhorou muito. Já. Então, é a tem que melhorar mais, daqui a pouco tem que ter todas no ano, se Deus quiser. E aí, uma outra picadinha que é a Salk, que é a pólio, né, inativada, e a outra picadinha que é a primeira dose já da pneumo 10, da pneumonia, a vacina contra a pneumonia. Então, com 2 meses, né, a criança, assim, ela começa a fazer vacina, e tem uma coisa muito bacana aqui em Poços, que eu acho que é muito elogiável, assim, que todas as crianças que nascem, tanto em maternidades privadas, quanto na Santa Casa, por exemplo, que é SUS, né? Elas saem vacinadas com a primeira dose da hepatite B e com a BCG. Muito legal, né? muito Isso bom. É muito bacana, porque você evita dessa criança ficar indo em posto de saúde com dias, que a gente não deve tirar criança de casa à toa, sem estar com um esquema, né? Pelo menos iniciado. É importante falar, viu? Porque às vezes a gente vê certas coisas aí que preocupa. Nossa, que me arrepia. Então, a criança já sai vacinada, né? Dessa primeira dose da hepatite B e da BCG. Isso é super importante, assim. Eu acho que a coordenação de imunização da cidade, que é a enfermeira Gisele. Isso é uma evolução. Eles são muito bacanas e fazem super bem, super direitinho. Elas vão em todas as maternidades para poder estar fazendo isso. E aí, Só abrindo parênteses, né, Lívia? Lembrando, fiz há poucos dias aqui, acho que 2, 3 programas atrás, sobre tuberculose. Com a Filó? Né? Fiz com a Filó aqui. A Filó foi clara em relação ao número de gente que portadora aí da TB, às vezes assintomática, não a doença, mas portadora do bacilo. Então, quem assistiu o programa, a doutora Lívia está aqui falando, não vai sair da maternidade sem a BCG, né? Então, e a BCG ela é importante porque ela previne as formas graves da doença, principalmente para crianças até 2 anos, né? Isso, é. É uma vacina super bem indicada. Então, aí depois a criança vai fazer vacina com 2 meses, né? Que aí são essas todas. Aí depois tem a vacina da meningite C com 3 meses, com 4 meses repete todo esse esquema, né? Então, assim, essa, vamos dizer que é a penta. Agora, temos um novo avanço também no PNI. O que foi? A difteria, tétano e coqueluche para adulto, né? Que até que esses dias você me perguntou. Exatamente. Que ela é preconizada a partir da 20ª semana de gestação. Porque o que a gente vê? Quem tem coqueluche, gente, não tem imunidade contra a doença. Então, coqueluche é a tosse comprida. Isso, aquela que a criança tosse, vomita. E tem ainda, né? Tem muito. A gente não faz diagnóstico. Aí o que acontece? A coqueluche, ela não dá nem a vacina e nem a doença dá imunidade duradoura. Então, o adulto, o avô dessa criança, o cuidador dessa criança, mais lá pra frente, pode ter coqueluche de uma forma mais branda, por isso que é difícil o diagnóstico. Muito. A gente não pensa em coqueluche nessa faixa etária. E aí, se tiver contato com o bebezinho, pode estar transmitindo coqueluche. E coqueluche numa criança, num lactente jovem, você que é pediatra, é desesperador, Nossa, né? Então, entra em processo de cianose e tudo mais. E aí perde o fôlego mesmo. Né? A indicação, então, de fazer a difteria, tétano e coqueluche, o Brasil começou, tem que começar. Nos Estados Unidos para todo mundo que vai ter contato com essa criança. Vai cuidar da criança, nos primeiros dias vacina. Já vacina. Então, geralmente o pai, a mãe, o cuidador, os avós, né? Aí vem o esquema vacinal dos irmãos mais velhos. Aqui no Brasil, ela está disponível na rede pública para gestantes a partir de 20 semanas.
E aí, se a gestante tiver o esquema completo, faz só um reforço em toda a gestação. Então, se a mulher ficar grávida hoje e o ano que vem de novo, ela vai tomar de novo. Tá. Porque a gente sabe que a vacina de difteria e tétano, ela tem uma validade, assim, de 10 anos, né? A gente só vai fazer reforço a cada 10 anos. Mas se for gestante, em toda a gestação vai fazer essa difteria, tétano e coqueluche celular. E se o esquema não tiver completo, faz a dose da dupla adulto. Aí você pode fazer a DT, que a gente chama, né? Que faz difteria e tétano só. E depois que fizer a 20ª, mais de 20 semanas, aí faz a difteria, tétano e coqueluche. Tá. Esses dias eu liguei pra Lívia realmente pra perguntar. Ela falou, não, é o ideal, mas não tem ainda no Brasil, é somente pra gestante, né? E aí, qual que é a diferença, Lívia, quando fala assim, meu filho tomou a vacina tríplice, vamos falar penta, então. Com 2 meses teve crise convulsiva. Quem que é o... Quem que é o vilão? Quem que é o vilão aí da história? A gente chama de DPT, né? Difteria, tétano e pertussis, que é o nome antigo da coqueluche, né? Da Bordetella pertussis. E aí, o que acontece? Quando a gente vacina com a vacina do posto, essa vacina da coqueluche, ela é feita de células inteiras, né? Certo. Quando a gente vacina com 2 meses, ele não sabe se a criança vai ter reação ou não. A maioria não tem reação. Ou às vezes uma febrezinha, mas graças uma irritabilidade. Mas existem crianças que fazem reações importantes. Convulsão, hipertermia, uma febre altíssima. Uma irritabilidade. A criança fica 24 horas chorando sem parar, né? Isso. E inclusive com convulsão, com febre alta, né? A gente chama aquele episódio hipotônico, hiporresponsivo. A criança fica molinha. Né? Aí é contraindicação você vacinar com essa vacina de coqueluche. Aí a próxima de células tem que fazer inteiras. acelular. Isso, aí tem a vacina acelular para bebês, né? Que tem no sistema, é só justificar. Isso, tem um protocolo, que ter a reação tal. grave, que aí vem a vacina especial. Assim, gente, mas controla-se e depois não faz com 4 meses. Não precisa, não vou vacinar mais. Não pode. Não, tem que vacinar. Tem que completar o esquema de vacina, gente, porque é importantíssimo. Vacina é prevenção, né? Prevenção. E hoje prevenir é muito, milhões de vezes melhor do que remediar. Não é verdade? Lívia, o bebê prematuro, né? Falar um pouquinho do prematuro. Já posso vacinar? Neném sai prematuro aí de 34, 35 semanas. Às vezes, a partir de quando nós podemos começar a pensar em vacina? Como é que está essa situação hoje? A partir de 2 quilos, né, de peso, então é liberado para fazer a BCG e a primeira dose da hepatite B. Quando é prematuro, dependendo se for um prematurinho, né, mais prematurinho assim, sim, aí é uma dose a mais de hepatite B, né? Que no esquema da rede pública a gente já acaba fazendo mesmo, né? Porque a penta tem hepatite B. Exato. Então faz ao nascer, depois faz com 2, 4 e 6 meses. E existe aquele anticorpo, né, monoclonal, que é pro vírus sincicial respiratório, que não é vacina, é um anticorpo. E aí é indicado para esses prematuros extremos, porque essa doença dá bronquiolite, né? Dá um quadro de insuficiência respiratória muito grave. Então, esses prematuros extremos, eles têm que tomar essa... A gente chama de vacina, mas não é uma vacina, é um anticorpo monoclonal. Isso. E aí, agora entrou no rol de procedimentos da ANS. E tem na rede pública? Tem na rede pública. Antigamente era só o SUS que fornecia. Agora entrou no... injetável? É injetável, Certo. Você faz uma... tem a época do ano, né? Que é a época que mais circula esse vírus. E entrou no rol de procedimentos da ANS. Então, convênios agora tem que cobrir para prematuros essas doses, mesmo depois que a criança teve alta do hospital. Tá? Então, é importante essa vacinação especial, assim, para Você falou uma coisa importante, aproveitar e abrir um parênteses aqui. Gente, hoje tá acontecendo o seguinte, qualquer bebê chia tá com bronquiolite. Não é assim. Não é assim, tá com bronquiolite e muitas vezes cheio de antibiótico. Então, olha quanta coisa errada. Quer dizer, bronquiolite... É viral, né? É viral. Então, antibiótico e nada, para aquele quadro é a mesma coisa. Segundo, não chia. Não dá chiadeira. Ausculta é diferente. Então, eu tô falando isso porque eu tô pegando muitas... o fulano lá no pronto-socorro, lá não sei na onde, falou que meu filho teve bronquiolite. Bronquiolite em bebê normalmente vai para internação. Sim, é muito grave. Né? Muito grave. Eu tô aproveitando aqui da gente falar, que você falou muito bem do anticorpo monoclonal,
Então, dizer, gente, que o diagnóstico tem que ser feito direitinho por pediatra, né? Procurar, porque não pode, sabe, ficar dando... Eu vi esses dias uma criança tomou 3 tipos de antibiótico para bronquiolite, né? Então, só abrindo aqui uma atenção, realmente levar no pediatra, tem pediatra no sistema, né? Olha, nós temos a capacitação para isso, né? Principalmente esses bebês, né? Muito pequenininhos. Eu acho que... Muito importante. Bom, vacina atrasada. Atrasou muito a vacina, mesmo assim, perde o efeito? A mãe acha assim, tipo, atrasei muito, atrasei mais de um mês, estava viajando, não perde o efeito. Não, um mês é pouco. Às vezes atrasa mais de ano, chega a criança com um esquema... De uma maneira geral, a gente conta aquela vacina que foi feita e segue o esquema. Tem algumas vacinas, que por exemplo, HPV. HPV para até 15 anos de idade são 2 doses, com intervalo de 6 meses. Para mulheres mais velhas, por que até 15 anos são só 2 doses? Porque é a época ideal, é onde atinge o maior número de anticorpos, 2 doses são suficientes. 9 anos é a idade melhor para vacinação do HPV. Mas não vacinou, tá mais velha, quer vacinar, tá valendo? Tá, só que ao invés de ser 2 doses, precisam ser 3 doses. E aí às vezes atrasa, então do HPV é esse esquema, essas 3 doses preferencialmente não podem ultrapassar mais que 1 ano. Porque se ultrapassar, né? Sim. Aí a gente tem que voltar e refazer o esquema. Não todo, mas completar. Mas de uma maneira geral, se atrasou, por exemplo, a hepatite B, se atrasou mesmo as do calendário, a gente conta aquela vacina como dada e completa o esquema. Olivia, só para explicar um pouquinho, né? A vacina BCG, eu acho importante a gente falar nela. Aquelas reações que dão. A BCG-IT, eu atendo muito lá no programa de tuberculose. A BCG e aí muitas vezes a mãe vai, tira a casquinha, passa pomada, a avó, inflamou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito importante. A BCG, gente, ela tem que passar por esse processo. Mesmo. Tomara que passe. E tomara que passe, porque senão que a vacina pegou. Porque se não passar, aí tem que fazer o PPD e talvez até vacinar novamente. Então, assim, fez a vacina da BCG, aquilo lá vai ficar inflamado, vai ficar vermelho, pode criar uma pústula, que é um pouquinho de pus, até aí tá dentro da normalidade. Aquilo lá vai secar, vai criar uma casquinha que vai sair naturalmente. Não é pra agilizar processo, não é pra dar antibiótico, não é pra desesperar, aquilo lá vai cicatrizar sozinho. E vai ficar a cicatriz, né, no braço direito. E vai ficar a cicatriz. É sinal que a criança foi imunizada contra a BCG. Né? O que a gente vê às vezes da BCG é a criança que faz uma reação, né? Uma das reações que a gente vê é a BCG-IT, que quando dá aquela íngua, né? Debaixo do braço. Aí tem que tratar, Aí tem que tratar. É outra coisa. Aí, assim, é outra história. Agora, essa inflamação é esperado e tem que ter, né? Tem que ter, tá? Então, mais uma vez aqui, a BCG, gente, deixa quietinho lá, tomara que faça casquinha, pústula, faça tudo. Porque aí significa que pegou, né? Mas a gente ainda tá meio atrasado, né? Nessas vacinas, assim. Eu acho que a BCG é uma coisa que podia evoluir mais, eu acho, assim, né? Evoluiu tanto em outras vacinas e a BCG é aquela mesma, né? Assim, aquela mesma situação, né? Olivia, fala um pouquinho pra gente sobre as vacinas de gestante. Quais são as vacinas obrigatórias, vamos dizer assim, da gestante? Então, as obrigatórias é difteria, tétano e coqueluche, né? Que é a até 20 semanas, né? Depois de 20 semanas, se for até 20 semanas e a gestante não tiver o esquema completo, aí a gente faz só difteria e tétano. A hepatite B é obrigatória, assim, é obrigatória para todo mundo, né? Inclusive para gestante. Hepatite B é uma vacina super importante, disponível na rede pública. Mas se ela já tomou na vida, não precisa? Não precisa, mas pedir pro obstetra dosar o anticorpo para ver se pegou, né? Porque aí a gente pede o anti-HBS. Porque isso. Assim, a vacina da hepatite B é mais ou menos uns 95% de eficácia. Então, às vezes, chega paciente pra gente que tomou as 3 doses, correto, tudo certinho, mas que não soro converteu, né? Tá. Então a gente refaz o esquema de vacinação. Então, e se fizer sem fazer o exame, dá problema ou não? Não, se fizer... eu vou fazer, eu não quero, não fiz o exame. Não sabe se tomou, se na não dúvida, toma. Toma melhor, não vai dar problema da doença. Da hepatite B, tranquilo. Tá. Então, a hepatite B, a difteria, tétano e coqueluche, e a de gripe, né? É obrigatória de gripe. A gente sabe que gestante corre um risco
risco muito maior de fazer aquela síndrome respiratória aguda grave, aquela insuficiência respiratória grave. A gestante, ela por si só, ela é uma imunodeprimida. O que é isso? Para ela levar essa gestação adiante, o organismo dela, ele fica ela divide tudo, né? Também, né? Para poder levar essa gestação. Então, as doenças na gestante são mais sérias, né? Então, a de gripe é fundamental. E também porque a criança só vai poder tomar a primeira dose da vacina de gripe com 6 meses. Então, a mãe, se tomar na gestação, já está transferindo anticorpos para essa criança, né? Quando amamentar, pela barreira placentária. Então, é importante essa vacinação para gestantes. Vacina de vírus vivo é contraindicado na gestação, porque aí a pessoa pode fazer a doença, né? Ter a doença. E a gestante, como a gente já falou, ela é imunossuprimida. Vírus vivo, como a Lívia falou aqui, é sarampo, rubéola, catapora e febre amarela. Febre amarela. Isso. Então, vocês aprenderam hoje aqui, contraindicado na gestação, né? Então, a questão da febre amarela, se for viajar para algum... É sempre bom estar imunizado. Aí tem que pôr se for gestante, por exemplo... Se tiver um surto de febre amarela e a gestante... E aí? Aí tem que tomar. Aí você põe na balança risco-benefício. Naquelas cidades que tiveram, sabe, lá no leste de Minas, que teve um surto grande de... Foi há 2 anos atrás, isso mais ou menos, né? 2 ou 3. Foi, aí nesse caso a gente recomenda. Mas nas regiões que não estão tendo surto, então a gente espera a gestação, tem que esperar a amamentação, porque também o vírus passa pelo leite materno, ou a mãe fica 10 dias sem amamentar, né? A gente pode congelar o leite nesse período, ou então só depois que ela parar de amamentar para poder tomar vacina de febre amarela. Porque é vírus vivo, né? É vírus vivo. Lívia, bom, de gestante, falamos um pouquinho de prematuro, né? A questão de alguns casos que tiveram, vamos ver se você desmistifica isso aqui, de vacina de gripe, que deu aquela síndrome do Guillain-Barré. Então, a Guillain-Barré... Realmente houve isso? Houve, assim, não nessa proporção, mas o que acontece? O Guillain-Barré até hoje em dia, a gente não sabe exatamente o que causa. A gente viu muito Guillain-Barré com o Zika vírus, naquela epidemia do Zika que nós tivemos. Muitos casos evoluíram para Guillain-Barré. Guillain-Barré é aquela paralisia, né? A pessoa começa a ter paralisia lá do pé, vai subindo até que chega nos músculos respiratórios e a pessoa não consegue respirar. Isso. Tem que ir pro aparelho para poder, né, tá respirando. Então, assim, é multivariado essa, vamos dizer, o que causa esse Guillain-Barré. Mas se fez um estudo mais profundo disso, Lívia? Então, existe alguma associação, não da vacina de gripe, mas da vacina de vírus vivo. Associação de Guillain-Barré logo depois da vacinação de vírus vivo, não de vírus da gripe, de vírus vivo, mas não nessa proporção. Continua colocando na balança risco-benefício, o benefício é enorme, muito superior, né? E existem essas doenças virais, como a gente viu no Brasil, né? Essa epidemia de Zika vírus, que graças a Deus agora ninguém vai falar em Zika, porque eu acho que diminuiu mesmo. Diminuiu bastante, eu acho que sim. Mas a gente teve muitos casos de Guillain-Barré por conta do Zika vírus. Do Zika vírus. Ok. Então, gente, vamos esquecer, né? É muita falação, sabe? Isso que é o problema também. As pessoas falam sem embasamento, né, técnico, sem pesquisa. Esses grupos anti-vacinas, né, pra você ver. Teve uma comunidade na Holanda, uma comunidade naturalista, né? Então, essas pessoas, elas são contra qualquer tipo, né? Só só natureza pura. O que aconteceu? Seria maravilhoso, né? A gente sabe que isso é importante também, mas tem coisa que não dá pra você abrir mão como vacinar seu filho, né? Até se a pessoa, por exemplo, se o conselho tutelar ficar sabendo que uma criança não foi vacinada, ele aciona essa família judicialmente. É obrigatório, são vacinas que são obrigatórias, né? Então a mãe, mesmo não querendo vacinar, ela é obrigada a vacinar, porque a gente sabe que o benefício é muito superior ao risco. Aí o que aconteceu na Holanda? Era essa comunidade, né, que eram contra a vacinação, o vírus da polio circulou ali e tiveram um surto de poliomielite na Holanda, num país de primeiro mundo, né, por conta disso. Então, é bom a Lívia historiar isso, porque para mostrar que as coisas acontecem, né?
Lívia, temos que ir para mais um intervalinho, estamos quase no final do programa, né? Um programa gostoso de se fazer, né? Com muitas informações, novidades, né? Tudo novidades aí sobre vacinas, tá bem? Não saiam daqui, a gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, no finalzinho do programa, com a doutora Lívia, falando sobre vacinação. Deu uma série de informações importantes, assistam, quem não assistiu, eu indico mesmo, eu indico todos, mas tem programas que assim são muito importantes para desmistificar, para tirar os mitos de vacina, pessoas que têm medo de vacina, né? Lívia, o adulto, né? O adulto é importante também se cuidar, né? De vacina. Acho que é só criança. A gente acha que é só criança que tem que vacinar. Não é, né? Esquece, não é. Adolescente tem que vacinar, adulto tem que vacinar e idoso também tem que estar com a vacinação em dia, né? Então, assim... O adolescente, quais são as vacinas? Aí, assim, a gente começa lá com 9 anos, que é um pré-adolescente, que é o HPV para as meninas, 11 anos o HPV para os meninos. Tá certo. O reforço da meningite do tipo C, que é importante, na rede pública, acho que é com 12 anos esse reforço. Então, são duas vacinas que assim, são atuais, né? São relativamente recentes, então tem que ficar atento. Depois, com 15 anos, tem o reforço da difteria e tétano, né? Aí, com 15 anos é a dupla, né? Dupla adulto. Se tiver a oportunidade de fazer difteria e tétano em coqueluche também. Acabou de 10 anos, né, Lívia? Tinha aquela história da BCG. Não, pelo amor de Deus, não tem mais. Não tem mais. Isso fica abolido. Muitas mães falando, não tem 10 anos, 10 anos não tem vacinação. Não tem mais. Não, só essas mesmo, né? A difteria, tétano em coqueluche. Se não tem 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola, você pode com 15 anos estar fazendo o reforço também. Aí tem que olhar lá na carteirinha, se tiver 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola, tá imunizado, não precisa vacinar. Certo. Os adultos, a cada 10 anos de tétano, né, difteria e tétano, se puder coqueluche também, mas se não puder, difteria e tétano. A hepatite B, né, hepatite B para os adultos, porque a hepatite B, ela entrou na rede pública, deve estar fazendo uns 15 anos, assim, então os adultos jovens não têm essa vacina, então a vacina de hepatite B ela é gratuita também, na rede disponível. Hepatite B são 3 doses. São 3 doses, uma agora, uma daqui 60 dias e uma daqui 6 meses, são 3 doses. Então, para adulto, hepatite B. E a hepatite A, você não falou da hepatite A? Então, a hepatite A é uma vacina também importante, né? Ela está disponível na rede pública. Na rede pública é uma dose só, na rede privada a gente segue o calendário da Sociedade Brasileira são 3 de Pediatria, 2 doses. Isso, são 2 doses. E a hepatite A, assim, principalmente para pessoas que... a gente faz isso muito na medicina ocupacional. Pessoas que vão trabalhar em rede de esgoto, com contato com água contaminada. Que a hepatite A pega-se pelas fezes, Pelas fezes, isso. Aí, até aquela viagem que você vai pra um lugar meio, né, sem saneamento básico, mas tipo assim, alguma praia, né? Tomar cuidado, porque principalmente sorvete, né? Eu falo, cuidado com onde você vai tomar sorvete, porque a água, mesmo o gelo pode veicular doenças diarreicas, né, virais e hepatite A inclusive. Então, sorvete, né, tudo tem que ser você tem que saber da procedência. Então é importante essa imunização de hepatite A. A hepatite A, ela tá no calendário. Sim. Né? A nossa geração já teve quando criança, né? Porque acabava que a gente tinha contato mesmo com o vírus, na maioria das vezes não porque dava pode sintoma, ser assintomática, né? Era assintomática. Mas agora, com a melhoria das condições de saúde, já foram feitos vários inquéritos, inclusive em faculdade de medicina, estudantes de medicina, que viram que a grande parte não tinha tido contato com o vírus na infância. E aí você ter hepatite A na fase adulta é mais grave. Eles estavam com um surto de hepatite A em São Paulo, por conta aí de práticas sexuais também e por conta de uma população jovem que estava exposta ao vírus. Então é uma vacina que também, ela não é disponível na rede pública para adultos, para adolescentes, até crianças até 5 anos que tem direito de estar tomando. A da vacina da hepatite A. Aí tem que, né, se puder, fazer em clínica privada. Porque também, graças a Deus, é uma doença que nós não temos muito mais, né? Que ela é mais pelo menos na nossa região. Ela é mais chatinha se for um adulto, né?
Na criança, ela é mais autolimitada, acaba... às vezes nem tem sintomas. E a hepatite C, não falamos, hepatite C não tem vacina, infelizmente, né? Não tem. Mas tem tratamento, tem cura. Porque olha, hoje com os novos tratamentos de hepatite C, quase que 100% de chance de cura, um tratamento sem efeitos colaterais importantes, um sucesso o tratamento de hepatite C. Assim, muito bom. Tá. Isso é importante porque a hepatite C, se não tratada, ela pode evoluir para cirrose, né? E câncer de fígado. E câncer, né? Então, fazendo o diagnóstico, e é um tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Sim. Eu falo muito, Lívia, aqui. Eu acho maravilhoso o SUS. Se financiassem o SUS, se o governo financiasse o SUS, como teria que financiar, se a PEC 29 fosse realmente tirada da gaveta, né, a União gastar pelo menos 10% do seu PIB, o Estado 12% e o município pelo menos 15%, e todo município gasta 30%, porque nem a União e nem o Estado fazem o seu papel. Se houvesse um financiamento adequado da saúde, o sistema é maravilhoso. Temos alguns problemas conjunturais, mas totalmente sanáveis, na minha opinião. Mas, olha, eu sou encantada com o Sistema Único de Saúde. Eu sou, particularmente, falo isso tranquilamente. Olha o sistema de vacinação nosso, gente. Nem país do primeiro mundo tem isso. Tratamento de pacientes HIV positivos, HIV. Né? De hepatite C agora. Né? Não, realmente eu tenho que sempre comentar isso. E rapidinho, que estamos no finalzinho... Idosos. Então, idosos é muito importante. A vacina de gripe, né, a partir de 60 anos, ela é disponível também na rede pública, e importantíssimo. Os extremos de idade são grupos de risco para um monte de doença, inclusive gripe, né, influenza. A vacina de pneumonia, né, nós temos 2 tipos de vacina de pneumonia, a pneumo 23 e aliás, nós temos 3 tipos. A pneumo 10, que é só para criança. 23. A 23, que é só acima de 2 anos, mas geralmente a gente usa só para idoso, e a pneumo 13, né, que é a que a gente usa na rede privada, que é a Prevenar 13. Né? Então, os idosos, principalmente idosos com comorbidades, com diabetes, né, com problema pulmonar, é super importante cardiopatas, a vacina de pneumonia, né, disponível na rede pública, a pneumo 23, e também a vacina de gripe. E não esquecer da antitetânica em idoso, né, quando a gente vê casos de tétano em idoso, é raro aparecer, mas quando aparece, geralmente é em idoso. Então, lembrar que idoso também precisa fazer vacina antitetânica. E lembrando, né, uma coisa que é importante, o idoso, ele se machuca muito facilmente, porque ele tem uma pele mais fiável, fina, sensível, né? E às vezes se coça, e enfim, né? E tem a pele seca, a pele chamada xerodérmica, né? Que é a pele seca do idoso, que dá o prurido, certo? Que nós já falamos sobre esse assunto aqui. E aí é importante a vacina, né? E a vacina de febre amarela pro adulto, né, que não foi vacinado. A vacina é super importante. Agora o Brasil todo é área de recomendação para febre amarela, então é importante vacinar. Quem não vacinou, antes ela era uma dose a cada 10 anos, agora uma dose só, se ela for inteira. Aqui em Minas sempre foi inteira. Vale para a vida toda. Tá. Então a vacina de febre amarela agora é uma só. Uma só. E idosos tem que ter uma avaliação médica, porque como é vacina de vírus vivo, você pode ter a doença pela vacina, então você não pode ter custo-benefício. Isso, maior de 60 anos. Sempre com orientação médica. Nível, acho que deu para dar o assunto é vasto. Uma pincelada, né? Mas deu uma pincelada boa, uma pinceladona, né? Mas de uma maneira geral, eu tenho certeza que você tirou muitas dúvidas, principalmente das mamães, em relação à vacinação. Conclusão: vacine. Ponto. Né? Casos específicos, consultar sempre o médico, porque realmente a vacina é uma situação fantástica e previne inúmeras doenças. Olha, eu lembro, ela falou aqui, o hemófilos influenza, o que causou de estrago nos anos 80, 90 ali, quando eu fazia... Você pega os gráficos... É incrível. De doença invasiva, né? Então era meningite, pneumonia por hemófilo, era lá em cima. Entrou a vacinação, um ano depois você vê os gráficos, o impacto que a vacinação trouxe. Uma coisa impressionante. É muito, muito bacana. Na época que eu fiz residência, era um absurdo. Era um absurdo. E graças a Deus... hoje quase a gente não vê mais hemófilos. Não, quase não vê mais hemófilos. Quase não vê mais o hemófilos. Bendito hemófilos. Lívia, leva a nossa lembrança, né? Mais um coração lá para sua minha coleção. Sei lá onde você vai pôr tanto coração desse jeito, né? Vai dar, né? Mas leva lá pro programa, para onde você quiser.
viu? O importante é o agradecimento aí pela sua presença, seu carinho. E a vocês, né? Quero agradecer muito, muito o carinho com o programa Saúde em Seu Lar, porque nós queremos fazer diferença na sua vida, que você tenha uma vida melhor, com mais qualidade, se cuidando. E hoje, especialmente, cuidando do seu calendário vacinal. Você adulto aí também, tá? Gestante, idoso, todos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, claro, se assim lhe permitir. Até lá!